Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz, paz e muita alegria em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, nosso tema é o modo de produção feudal. O objetivo é analisar a dinâmica social, política e econômica do feudalismo em sua diversidade. Conforme Barros, um modo de produção é baseado no sistema socioeconômico predominante e pode ser dividido em três etapas bem definidas: a produção, onde se define a maneira de como a sociedade se constrói e se desenvolve para sobreviver; a circulação, que surge com o caráter da sociedade, ou seja, a maneira que se faz essa circulação; e por último, o consumo, que é a forma como as diferentes categorias sociais ou classes sociais consomem as mercadorias produzidas. A sociedade medieval arquitetou o modo de produção feudal que durou cerca de 1000 anos na Europa Ocidental. Esse sistema de produção sobreviveu entre 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, que deu início à chamada Era Moderna. Entre suas principais categorias, podemos apontar sociedade tripartida, economia de subsistência, sociedade hierarquizada e imóvel, e a terra como a principal riqueza, além de um poder descentralizado configurado no feudo. Segundo Jacques Le Goff, no feudalismo a sociedade era composta pelo clero, pela nobreza e pelo servo, e tinha como contradição fundamental a relação entre o senhor e o servo. Isso era conhecido como servidão medieval. Nesse momento histórico, o servo não era considerado escravo de seu senhor, pois não era propriedade dele. Na verdade, durante o modo de produção feudal, o servo estava vinculado à propriedade. Por isso vem aquela antiga frase do servo da gleba, ou o servo não estava vinculado à persona do senhor feudal, mas sim à terra. Como dito, daí vem a famosa frase, o servo da gleba, ou pois o servo era vinculado à terra e não ao senhor. A exploração do modo de produção feudal revela que o camponês trabalhava para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família por meio da agricultura de subsistência, isso dentro do domínio do senhor feudal. O mesmo estava sujeito a uma série de obrigações com relação ao feudo e ao senhor feudal. Entre elas podemos citar, por exemplo, a mão morta, a banalidade, a talha, a capacitação, o censo, a taxa de justiça, a albernagem e o tostão de Pedro, que quer dizer o dízimo. Porém, a mais importante era a chamada de corveia, uma espécie de trabalho forçado, onde o servo era obrigado a trabalhar gratuitamente em determinado dia da semana na terra do Senhor, para o Senhor e de acordo com a vontade do Senhor. O modo de produção feudal na Europa medieval garantiu a exploração senhorial do camponês, que se deu através da coerção extraeconômica, ou seja, por meio do trabalho e através das armas, das imposições ideológicas e de uma ordem cultural religiosa. Segundo Waifa, o senhor feudal representou a categoria detentora da terra. A sociedade medieval era dividida por diferentes títulos. Os nobres poderiam ser responsáveis desde a administração de seu feudo até a cobrança de taxas
ou proteção militar de uma determinada propriedade, a autoridade exercida pelo senhor na prática era superior à dos reis, que não tinha poder de interferência direta sobre as regras e imposições de um senhor feudal no interior de suas propriedades. No interior do modo de produção feudal, a relação entre um suzerano e um vassalo também ficou conhecida como uma forma de dominação primordial. Conhecida como relação de vassalagem e suzerania, acontecia entre os dois senhores feudais, sendo que existia um ritual de fidelidade e obediência. Assim, para que o processo acontecesse, era organizada uma festa, também conhecida como uma forma de homenagem. Esse ritual se dava na presença de uma relíquia religiosa ou da própria Bíblia Sagrada. Assim, um nobre que doava a terra era conhecido como suzerano. Já o recebedor da terra era denominado de vassalo. Esse processo seguia uma série de aspectos da liturgia, finalizado por um beijo que representava um conjunto de obrigações tanto do vassalo como do suzerano. Segundo Sousa, o vassalo prestava serviço militar ao seu suzerano, sendo desse jeito obrigado a disponibilizar suas tropas sempre que houvesse necessidade. Por outro, o suzerano precisava garantir o amparo de seu vassalo. No contexto do modo de produção feudal, ao mesmo tempo em que a economia e a relação social se transforma, o papel da igreja surge como fundamental nesse contexto. Assim, o clero entra em acordo com os reis e a nobreza com o intuito de expandir o ideário cristão. A conversão da nobreza ao cristianismo deu margem e força para que a igreja voltasse para a questão política. Muitas vezes um rei ou um senhor feudal doava terras para a igreja em sinal de sua devoção religiosa. Dessa forma, a igreja também se transformou numa grande proprietária de terra, ou seja, numa grande senhora feudal. Conforme Pierre Anderson, por volta do século XIV, as relações feudais começaram a diluir. Consequentemente, o processo vai dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. No campo da exploração, sobre os servos, a exploração aumentava e, consequentemente, as regras, os regulamentos, as normas existentes foram cedendo espaço para uma nova ordem, que foi a ordem capitalista. Assim, ou enfim, uma nova realidade a partir do século XII, XIII, XIV começa a ser gestada no contexto da crise do feudalismo, provocada pelas próprias leis internas ao sistema, que abriu o caminho para o desenvolvimento progressivo das relações capitalistas de produção. É isso aí, estamos abertos para perguntas, dê um joinha e que a força esteja em seu viver.